Meu nome é Geraldo Fontoura e eu terei o privilégio de atuar agora como apresentador aqui neste painel, iniciando os trabalhos dessa tarde. Então sejam todos bem-vindos, né? Uma alegria para nós recebê-los todos aqui, né? Bem, nosso evento ele é uma promoção, é promovido pela BCR, Melhores Rodovias do Brasil. A Bienal é o maior evento do setor. Aqui nós temos reunidos jornalistas, nós temos especialistas nos diversos temas tratados, autoridades, pesquisadores, enfim, um grande público que se reúne aqui nesses 2 dias para discutir, para conversar, para trocar ideias, trocar informações, enfim, para toda essa festa que os senhores estão vendo aqui. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, você pode usar aí a loja digital da sua preferência e baixar o aplicativo Bienal das Rodovias. Ali você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui nesse espaço do SICB, nesses 2 dias, tá bom? Bem, queremos agradecer a todos que estão com a gente aqui. Lembrar que a partir das 17 horas, se a gente conseguir cumprir esse horário, a partir das 17 horas está previsto um happy hour, então não saia correndo aqui depois do dia de trabalhos, tá? Aproveita esse fim de tarde também para esse momento importante aqui do happy hour, tá bom? Bem, nós gostaríamos então de convidar, senhoras e senhores, os painelistas, aqueles que vão integrar então este painel que abre os trabalhos da tarde. Eu tenho o privilégio de convidar ao palco para atuar aqui como painelista e também como moderador deste painel o Fernando Feitosa. Por gentileza, Fernando, queira vir ao palco. O Fernando é gerente de regulação rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres e será também o nosso moderador. Seja bem-vindo, Fernando. Uma alegria tê-lo conosco nesse início de tarde. Obrigado, Mauro. Uma alegria. Bem, quero convidar também os colegas de palco aqui do Fernando. Quero iniciar aqui com o presidente do Sem Parar. Por favor, Carlos Gazaf, queira vir ao palco. Bem-vindo, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso palco. Convidar agora, senhoras e senhores, o diretor do Departamento de Regulação, Fiscalização e Gestão da Senatran, por gentileza, Basílio Militani Neto. Queira vir ao palco, por favor. Seja também muitíssimo bem-vindo, Basílio, ao nosso palco. Gostaria de convidar agora o CEO da Veloy e presidente da ABPAN. Por favor, André Turqueto. Queira vir ao palco. Bem-vindo também, André. Convidar agora para que venha ao palco a diretora financeira e desenvolvimento de negócios da CCR, Josiane Almeida, por gentileza. Queira também vir ao palco. Bem-vinda também, Josiane, tem uma cadeira aqui para você, fique à vontade. Senhores, sejam bem-vindos neste início de tarde. Por gentileza, queiram se acomodar, fiquem bem, fiquem à vontade. É um privilégio tê-los conosco nesta tarde. Senhor moderador, o senhor tem a palavra. Obrigado. Todos me ouvem bem? Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui os colegas do dispositivo. Queria agradecer imensamente o honroso convite da BCR para poder mediar esse painel e fazer parte desse painel que vai tratar dos novos horizontes dos meios de pagamento de pedágio, né? Que no fundo nos traz uma discussão do principal meio de financiamento da infraestrutura rodoviária federal, das principais rodovias, né? O tema do painel é Novos Horizontes, mas eu acho que vale a gente recapitular um pouquinho como isso se construiu no passado, né? Vale lembrar que há mais ou menos 30 anos é que o pedágio foi eleito como esse principal meio de financiamento da infraestrutura, né? Se a gente se recordar, o pedágio ele é um pouco mais antigo, né? A gente começa a ter cobrança de pedágio regulamentada no âmbito federal em 1969, quando a gente tem as rodovias de pista dupla, né, sendo autorizadas a cobrança de pedágio. Em São Paulo começa em 1947, mas ainda de uma maneira muito incipiente e deficitária, né? A partir perto dos anos 90, o governo federal começa a perceber que precisaria de meios mais eficientes para fazer essa cobrança. Até os anos 90, pode-se falar que a infraestrutura rodoviária do país era principalmente financiada com receita tributária, né? Eram impostos, ou mais ou menos o que a gente tem hoje como contribuições sociais. Como a CID de combustíveis é um exemplo mais recente, mas a gente tem a tarifa única rodoviária, taxa de conservação, o imposto sobre transportes, né? E perto dos anos 90 já foi verificado que era insuficiente a própria receita tributária, então nos anos 90 o governo federal inaugura
o Programa de Concessões Rodoviárias Federais, né, o PROCROF. Vale lembrar que pouco tempo antes do PROCROF, né, entre 88 e 1990, o governo federal teve uma iniciativa para acabar com as praças de pedágio, para suspender o funcionamento das praças de pedágio, né, com o selo pedágio, que foi algo bastante ineficiente, porque você tinha qualquer um que fosse andar em rodovias federais, tinha que comprar um selinho e diferenciava pouco quem era o usuário, quem era o destinatário da política pública. Então, em 1990, com a primeira etapa de concessões federais e no estado de São Paulo também, com uma importante etapa de concessões, a gente tem o pedágio se coroando como esse principal meio do financiamento, da manutenção e da conservação da infraestrutura rodoviária federal. Pouco tempo depois, nos anos 2000, a gente já tem os primeiros meios de pagamento eletrônico sendo deflagrados, né? Acho que aqui, não vou roubar a fala do Gazaf, mas a gente tem um papel importante da Sem Parar lá, que nem tinha esse nome no início, né? Com o primeiro meio de pagamento eletrônico, inaugurando, inclusive, uma forma de arquitetura eletrônica de comunicação entre concessionárias e administradoras de meios de pagamento, em 2001. Avançando mais um pouco no tempo, a gente chega em 2014, quando tanto a NTT quanto a Artesp fazem a regulamentação dos meios dessa comunicação, né, dessa arquitetura, ou desse modo novo de pagar o pedágio, né? Não obstante, a Artesp, desde 2011, já reconhecia as OSAs e já abria mercado para mais empresas oferecerem esse serviço de administração de meios de pagamento, né? E andando mais um pouco no tempo, a gente tem, então, já com o estabelecimento desse meio de pagamento eletrônico funcionando muito bem, uma nova forma de relação entre o usuário e a rodovia, já dispensando a praça de pedágio, né, com o advento do Free Flow. A Lei 14.157 traz a possibilidade da cobrança da tarifa de pedágio ser feita em pórticos, né, o que acaba inaugurando uma nova forma muito mais segura, muito mais eficiente, mais ecologicamente sustentável de fazer esse financiamento da infraestrutura rodoviária concedida, né? Você tem, então, justamente a regulamentação pública trazendo esse importante avanço, né? Talvez não tão rápido quanto a gente gostaria. A gente sabe que o Chile começou lá nos anos 2000, que a Europa, ou alguns países como a Inglaterra começaram antes, né? Tem alguns exemplos de Singapura, mas no Brasil a gente chega em 2021 com essa nova forma de relação entre o usuário, o cliente e a rodovia, né? Sem dúvida, uma grande melhoria na qualidade do serviço, na qualidade da experiência que esse cliente venha a receber durante o seu trajeto, né? E a partir dessa regulamentação, dessa lei federal, a gente tem a regulamentação da Senatran, né? Que é a primeira resolução 984, que veio inclusive a diferenciar como poderia ser esse pagamento, né? Então, a resolução 984 de 2022 já traz uma relação de pagamento, que pode ser o pagamento eletrônico, aquele feito via tag, e o autopagamento, aquele feito a partir da identificação ótica da placa, né? E o usuário, o cliente, indo ao site da concessionária fazendo esse pagamento. É importante, eu acho essencial comentar que a gente, na NTT, fomos incumbidos de um importante desafio de conseguir colocar o Free Flow em termos de regulamentação federal em funcionamento, né? Isso foi bastante relevante, um desafio que a CCR trouxe para a gente. Eu me lembro ainda, em 1º de setembro de 2022, do anúncio do Eduardo Camargo numa reunião de diretoria, que foi tomado com apreensão, mas a NTT não podia se furtar esse desafio. Começamos um teste que vem sendo bastante exitoso. Eu não vou roubar a fala da Josi, evidentemente, que vai contar como tem dado certo e como tem ampliado essa ideia de diversidade de meios de pagamento, né? Mas eu queria voltar agora para o tema da regulamentação federal e aproveitar aqui o Basílio, nosso colega da NTT, que está lá na Senatran fazendo um brilhante trabalho lá de regulamentação, de diversos elementos do trânsito. E queria trazer, Basílio, vocês fizeram a consulta pública sobre a norma que vem a substituir a resolução 984,
Essa consulta pública ela traz uma nova perspectiva de meios de pagamento e de a quem o usuário deve recorrer para fazer esses meios de pagamento, né? Inclusive com uma vantagem muito grande, a regulamentação do CONTRAN, ela é uma regulamentação nacional e facilita muito a vida do usuário, ou seja, eu tenho uma regra única é muito melhor. Então eu queria, Basílio, que você falasse para a gente como é que se deu essa perspectiva de novos meios de pagamento, de novos agentes de pagamento, novas instituições pagadoras, como é que está a proposta agora após o recebimento das contribuições, e todo mundo está querendo saber dos 30 dias, Basílio. Quando é que chegam os 30 dias aí? Vamos lá. Feitosa, muito obrigado. Gostaria aqui de cumprimentá-lo em seu nome, cumprimentar todos os colegas que estão aqui participando desse painel, cumprimentar todos que estão assistindo. Bom, essa questão do Free Flow, envolvendo a Secretaria Nacional de Trânsito, ela soa um pouco diferente para algumas pessoas, né? Por que a Senatran tem esse papel? Qual que é o escopo, de fato, de atuação da Senatran nesse processo? Qual que é a interface entre trânsito e a exploração, né, de concessões de rodovias e mesmo no ambiente urbano? Eu acho que o primeiro ponto aqui é entender o papel da Senatran, de fato, nesse processo todo, da Secretaria Nacional de Trânsito. Nós temos um duplo papel ali. Primeiro, como órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, na questão do trânsito mesmo e das competências que o Código de Trânsito traz para a Senatran. E outro porque nós também somos um órgão específico singular do Ministério dos Transportes. Essa pauta do Free Flow é muito importante para o Ministério dos Transportes. Entrou agora no planejamento estratégico, acabou de ser publicado o novo ciclo de planejamento estratégico do Ministério, e a Senatran, então, tem o papel também de auxiliar o Ministério nessa política. E, basicamente, aqui, eu queria citar três pontos fundamentais aqui de importância da Senatran nesse processo. O primeiro, como o Feitosa já bem colocou, a questão regulatória. A questão regulatória no trânsito compete ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, porém, todos os processos que são deliberados pelo colegiado, eles são instruídos pela Secretaria Nacional de Trânsito. Nós aqui iniciamos o processo, coordenamos as câmaras temáticas, né, para estudos também, e submetemos, então, a pauta do CONTRAN para a deliberação do colegiado. Então, esse é um primeiro ponto que eu já vou falar sobre esses aspectos regulatórios. O outro ponto também de importância da Senatran é a questão da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, a supervisão da política nacional de trânsito, a fiscalização dessa política. Isso é muito importante para que todos os órgãos componentes do sistema trabalhem em harmonia e em sinergia com os preceitos do CTB e também com os preceitos regulatórios que o CONTRAN estabelece. E, por fim, nós temos uma questão de interoperabilidade também de dados, que é muito relevante, porque nós organizamos e mantemos os sistemas nacionais, como, por exemplo, o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, e essa questão de dados é fundamental para o modelo de Free Flow, principalmente para quem está operando a via e precisa cobrar essas tarifas, né? Como é que a informação chega de quem que está passando por aquele pórtico, por aquele ponto, para ser cobrado. Então, são esses três papéis principais da Secretaria. E com relação ao escopo do Free Flow e a interface com o trânsito, como bem colocou aqui o Feitosa, a gente teve uma alteração legislativa dentro do Código de Trânsito, prevendo, então, essa nova modalidade. Basicamente, a gente tem dois eventos que são fundamentais dentro do Free Flow e que são de importância imediata da Senatran e do CONTRAN. O primeiro deles é a passagem do veículo. A própria passagem do veículo em si, por qual local ele passou, a identificação desse veículo. Então, esse é um aspecto importante. E o outro é a questão do pagamento da tarifa. Por quê? Porque a infração, a hipótese, né, de aplicação da infração é o não pagamento nesse caso. É deixar de efetuar o pagamento. Então, a gente está mudando um paradigma em que antes você tinha a evasão da praça de pedágio, ou seja, algo que pode ser detectado por câmeras, por um agente que está ali observando. Agora é deixar de efetuar o pagamento, que isso ocorre, inclusive, a posteriori, né, em alguns casos. Então, esses são os dois pontos fundamentais que a gente precisa pacificar, sobretudo porque a questão da fiscalização e da multa é um elemento de enforcement vital para o modelo de Free Flow. Se você retirar esse elemento, você compromete todo o modelo, você tira a segurança do modelo, porque você não tem a etapa final
daqueles usuários que não pagarem, né, não efetuarem o adimplemento da tarifa, você não tem nenhuma penalidade aplicada. Bom, quando a gente fala de pagamentos, basicamente a Senatran está observando do próprio mercado, né, algo que já está em voga nas concessões, não necessariamente com o free flow, mas também em outros modelos. A gente tem basicamente duas modalidades de pagamento, o pré e o pós. No pré-pagamento, o usuário ele faz uma opção de uma contratação prévia para que, passando naquele ponto, a tarifa dele seja paga automaticamente por o meio que ele decidir. E no pós-pagamento, realmente ele pagar isso depois da passagem, ele e o cidadão ir atrás desse pagamento. E como o Feitosa colocou, hoje na regra está 15 dias e nós já fizemos a proposição em consulta pública para 30 dias, ampliar, porque foi consenso de que os 15 dias era um tempo muito curto para fazer todo esse processo para o próprio cidadão poder fazer o adimplemento. Então a gente está com essa proposta de ampliação para 30 dias. Então basicamente você tem esses dois modelos, né? E qual é que é a preocupação nossa? Bom, então você tem o evento da passagem, isso é muito usual já nas concessões, você tem OCR, você tem RFID, você tem vários métodos, né, para a identificação ali da passagem do veículo. Agora temos o evento do pagamento, que a passagem por si só não é suficiente para a gente fechar esse ciclo nesse modelo. Então temos a questão do pagamento, e a gente tem essas duas modalidades, o pré e o pós. E aí qual que é o ponto? Primeiro ponto de preocupação nossa. Isso pode virar um auto de infração. Aquele usuário receber uma multa num valor que, apesar de ter sido só corrigido monetariamente, talvez não esteja nos patamares que deveria estar, não é um valor irrisório, está longe de ser, principalmente quando a gente compara com o valor da tarifa. E principalmente no modelo que a gente está propondo agora, em que não tem mais a questão da infração continuada. Cada local que ele não efetuar o pagamento, ele vai sofrer um auto de infração, dentro do prazo estabelecido, né? Então, o que a gente tem é que, nessa questão do pagamento em si, a gente precisa transmitir uma segurança para o cidadão também, para que toda a conformidade do modelo de fiscalização esteja pleno, não só para o usuário, mas para o próprio poder concedente, para quem vai fiscalizar a via, para quem vai fiscalizar essa conduta. Isso já diverge, né? No caso das rodovias federais, a gente tem a NTT, mas em estados a gente tem várias entidades, né, atuando nesse processo. Você tem o poder concedente é um, mas quem vai fiscalizar a infração de evasão é outro, como no estado de São Paulo, por exemplo. Então a gente precisa garantir a segurança desse processo. E a segurança tem um duplo viés. Primeiro ponto é com relação ao usuário que fez o pagamento, para que de fato ocorra a liquidação desse pagamento. A gente não correr um risco que a gente tem em outros ecossistemas, do usuário que faz o pagamento, aquilo ainda fica pendente por alguma razão, seja uma razão sistêmica, de integração, e no final dessa cadeia acaba surgindo então um auto de infração, de um usuário que pagou, ele fez o pagamento. Então a gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso. A segurança, os atores que atuarem nesse processo, garantirem que o cidadão fazendo o pagamento, aquilo de fato ocorra. E aí a gente entra numa outra questão de segurança, que é a parte da interoperabilidade, da comunicação ativa, né? Do cidadão ter a informação precisa se aquilo está pendente de pagamento ou não. Então, para que a gente consiga garantir esse ecossistema, a Senatran precisa disciplinar determinados atores, determinadas condutas, determinados processos, para que ao final dessa cadeia a gente tenha um processo de fiscalização maduro, um processo de fiscalização coeso. Não sei se todos sabem aqui, mas o CONTRAN regulamenta a aplicação das infrações. E a gente tem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que vincula todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Lá no manual, para cada enquadramento, é o caso, por exemplo, de deixar de efetuar o pagamento, você tem lá quando autuar e quando não autuar. Qual é a preocupação da Senatran hoje e do CONTRAN? O que nós escreveremos em cada coluna? Quando autuar? Nessas condições, autue. Nessas condições, não autue. A gente tem essa preocupação. E quando a gente está falando de pagamento e dessa conformidade de infração, esses elementos que estão postos de pré e pós, eles diferem muito no relacionamento que a própria concessionária vai ter com o cidadão e diferem muito nesse arranjo de quando vai autuar, quando não vai autuar. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o cidadão que opta por um pré-pagamento, acho que isso pode ser falado melhor aqui também
pelas administradoras de meios de pagamento, né? O cidadão, em tese, ele pensa, eu não quero ter que me preocupar com o pagamento da tarifa para A, para B, para C. Eu quero transitar na via e eu quero que debite isso do meu cartão, da minha fatura. E aí a gente tem uma questão que a gente está discutindo agora, que é a garantia para o cidadão de que esse sentimento, quando ele fez esse contrato, isso vai ser respeitado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente não garante a universalidade disso, quando a gente não tem essa universalidade, pode ser induzido a erro o cidadão, porque nós temos uma grande assimetria de informações. O poder concedente, o órgão fiscalizador, tem um conjunto de informações. O usuário que é difuso tem um outro conjunto muito diferente. Então o cidadão pode estar achando que está tranquila a passagem dele e daqui a pouco numa concessionária não aceita aquele método de pagamento que ele escolheu e está pendente, ele está achando que está tranquilo. Daqui a pouco chega o auto de infração, a notificação que ele foi autuado. Então, basicamente são essas preocupações que a Senatran tem. A questão do pagamento hoje é o tema central na nova regulamentação. Nós temos muitas dúvidas ainda, então a gente está analisando todas as contribuições, foram 291 contribuições que foram feitas, os órgãos também fizeram contribuições, o setor organizado, a sociedade civil organizada, e a questão do pagamento ela é crucial. Se a gente não conseguir estabelecer mecanismos seguros que deem previsibilidade para todos, inclusive para o próprio cidadão, principalmente, a gente não vai conseguir definir um modelo coeso. Então, hoje, a nossa preocupação principal é isso, definir quais são as garantias de interoperabilidade e as garantias também dos métodos que vão ser utilizados para que a autuação ela realmente se garanta ao final. A gente consiga garantir a conformidade desse processo. Um último elemento só que a gente recebeu na contribuição e não foi previsto na minuta foi a questão da contestação da passagem. Isso foi muito questionado, então a gente verifica também que há uma necessidade de se ter um back-office, né, para contestar aquela passagem, e isso também precisa ser disciplinado. Qual é o prazo para fazer essa contestação? Para que a gente consiga garantir para o órgão que vai fiscalizar a autuação. Então, basicamente, são muitas coisas, mas acho que no tempo que temos aqui, basicamente é isso que a gente tem essa preocupação. Por isso que a Senatran está envolvida nesse processo e o Feitosa colocou bem. A responsabilidade é muito grande, porque o que a gente disciplinar ali vai vincular várias entidades, rodovias federais, rodovias estaduais e mesmo os municípios. Então a gente ainda está nesse processo e conta com a participação de todos. Estamos abertos ainda a sugestões. Acabou a consulta pública, mas é possível peticionar junto à Senatran também. A gente precisa ouvir ainda mais para podermos sedimentar alguns direcionamentos. Obrigado. Obrigado, Basílio. Muito valiosos os esclarecimentos que você trouxe aqui para o nosso público. Eu acho que esclareceu bem qual o papel da Senatran, o escopo da proposta e quais são as suas preocupações. E eu acho que, já pegando esse gancho nas preocupações, né, queria perguntar para quem faz ao vivo, né, para quem está ali fazendo o Free Flow. E aí eu queria perguntar para a Josi, falar, Josi, são muitas, assim, começamos o Free Flow em 2023, janeiro praticamente, né, período de testes, estamos aí há 1 ano e meio, né, operando, a CCR 1 ano e meio operando, bons resultados, uma expectativa muito acima daquela que a gente tinha no início, um resultado muito acima daquela expectativa que a gente tinha no início, né, de 40% de inadimplência. Quem lembra dos fóruns mais antigos de discussão era isso. Eu queria ver para vocês o que essa experiência trouxe de novos desafios e oportunidades, né, que se pode trazer para essa discussão de ampliação de formas de pagamento do pedágio, né, e como essa forma de cobrança mudou a experiência do usuário da rodovia. Então, o que vocês estão entregando para o usuário, qual o benefício vocês estão recebendo, e sem contar, claro, a questão ambiental que está ali na redução do impacto por não se construir uma praça de pedágio na Mata Atlântica. Bem, boa tarde a todos. É estranho esse negócio de ouvir a voz, então vou pedir desculpa aqui se eu falhar um pouco aqui na sequência. Até porque a gente vai falar de coisas que a gente está extremamente apaixonado. Foi uma oportunidade, a gente vê isso de ter implantado esse projeto, foi uma grande oportunidade que a gente viu. Acho que era um caso que estava caindo de maduro. Tanto é que uma vez implantado, a gente já viu vários casos
se hoje o que era a programação era para ter acontecido só com a região metropolitana de São Paulo, ou mesmo com a Noroeste, a gente ia estar brigando ali nos centímetros para ver quem tocaria isso, e a gente conseguiu, e nisso já tem vários casos, o que mostra que era uma questão de fazer. A questão de tecnologia estava dada, lembrando que a gente hoje, quando olha a praça tradicional, a gente evoluiu muito, né? Assim, a gente opera muito bem praça tradicional. Como a gente falou, sem parar, lá na origem. Hoje a gente tem uma praça extremamente eficiente, mas o que ela não tem? Ela não tem segurança. Né? A gente trabalha todos os dias, é um ponto de preocupação, é um ponto em que nossos colaboradores estão expostos. Ela não tem justiça tarifária, então essas praças tradicionais, esse é um tema importante aqui, eu acho que é esse o desafio, porque ninguém fez aqui esse free flow para parar e simplesmente substituir praça tradicional. A gente tem que ampliar, e é nesse desafio que a gente está. Então, para isso, só que, por outro lado, se são os problemas das praças tradicionais, como eu falei, a gente opera muito bem praça tradicional e é muito eficiente. E se a gente quer fazer com que tenha pórticos para todos os lados e tenha mais justiça tarifária, sem criar problemas de segurança, a gente tem que ser tão eficiente quanto. E é engraçado que a primeira percepção é que tirou o arrecadador. Gente, tantos, foi muito bom ter vindo, embora eu pensei que eu era a quarta, a última, mas ter vindo depois de você, Vasílio, foi muito bom, porque vários temas que você tocou é o que a gente vive hoje, é o desafio. É o cadastro, a CCR já não tinha área ativa de cobrança, era muito pouco a área de cobrança. Por quê? As nossas evasões em praças tradicionais é muito baixo. Ela trabalha ali no marginal. Agora não. Ela não é marginal. Então, assim, a área de cobrança, uma das que você falou, contestação. Uma das coisas que a gente está hoje trabalhando é a experiência da contestação. A contestação de uma praça tradicional versus essa situação agora, em que tem tanto desconhecimento e vai ter, e o que é o porte, como que é né, os requintes de crueldade da região metropolitana, em que não só a gente vai estar com um volume absurdo, mas tem a tarifa dinâmica. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha que criar novas jornadas essas que não eram temas antes. Então, a gente está nesse desafio, isso é com custo, todas as consultas, cadastro, ser ativo com o cliente. Então, a gente precisa fazer isso de forma muito eficiente. É um trabalho muito conjunto, trabalhar o dado do cliente numa questão de LGPD, para quem eu passo, como eu passo, quem está trabalhando com isso. Só que eu preciso da informação. Né? O cliente precisa da informação, eu preciso da informação dele, eu preciso acessá-lo de forma eficiente. Então, essa é aonde nós estamos. Como você falou, o enforcement é crucial, mas ele também é um problema. Só para vocês terem uma ideia, assim, tem clientes nossos hoje que eles têm quase o valor do carro aberto e mais um valor em tanto em multa. E aí, é aquele que já chegou num estágio em que, se eu for conversar com ele, ele vai virar assim, toma meu carro. Né? E o que é o custo de você continuar emitindo multa para alguém que também decidiu que ele é evasor? Então, eu só não recebo a tarifa, mas como eu vou ter que ter um custo lá geral, porque eu não posso falar, não, para esse eu não vou pagar porque eu sei que não tem chance. Então, todas as discussões, inclusive de política de enforcement, dentro desse contexto. Eu não estou falando de velocidade, que tem mesmo que sair para todos. Mas qual é a eficiência também dentro da política de enforcement? Então, acho que tudo isso é novo para a gente. Né? É um trabalho... e aqui, né, independente de matriz de risco, porque, por exemplo, São Paulo foi para o caminho, né, lançou ele tomando o custo e o risco tanto das multas, né, ele que vai emitir, e ele pegou todos esses valores das multas e vai proteger a evasão, né, tudo que ficar aberto. No federal não está resolvido isso. Né? E independente disso, a gente não acha que é sustentável São Paulo. Eu acho que assim, aquele que tem o custo de emitir, aquele que tem o custo, ele tem que ser remunerado por aquele custo. Não acho que nas federais a gente precisa buscar um modelo de negócio que
em que as coisas estejam nas caixas certas, sendo remuneradas de formas adequadas para aqueles que têm o custo. Eu não quero passar o custo para aquele bom pagador do mal pagador. Por que não trazer as multas para e não incrementar a tarifa? Então, a gente vai ter que lidar. O free flow não pode vir sendo uma receita para, que me desculpe, a União, mas que não seja uma receita para a União. Não tem free flow, agora tem multa, vai para lá e a gente tem que lidar com o custo. Não faz sentido. Então, para a gente ganhar a escala, para a gente ganhar, de fato, viabilizar e sem um incremento. Eu não estou falando aqui de custo, porque eu não quero incrementar a tarifa por causa disso. Né? Porque é isso, o arrecadador é o menor dos nossos temas. A segurança é o nosso foco. Entendeu? Agora, então, eu tenho que trazer isso com muita clareza, muita comunicação, muita eficiência, sim. Porque eu quero mais pórticos, eu quero mais justiça tarifária. Eu não quero que seja um tema das pessoas. Todo mundo sabe desse número, né? Falam-se muitas desse número no caso da Dutra, que só 10% de quem transita na Dutra paga o pedágio. Então, assim, eu quero mudar esse cenário. Né? Nós queremos mudar esse cenário. O setor de rodovias vê a justiça tarifária como um ponto nevrálgico, segurança e justiça tarifária. Então, assim, isso é dado. E acho que os desafios estão muito bem endereçados. Só que não é fácil, mas eu acho que a gente está num ótimo caminho, com resultados muito positivos. A gente só tem que lidar, de fato, com com finalizar essa parte do enforcement, de onde estão as caixas, dos custos, confirmar esse tipo de coisa, para que a gente tenha certeza. Do ponto de vista de quem também é novos negócios, ainda resta a dúvida aqui no caso do Free Flow, como que a gente faz estudo de demanda quando tiver um monte de pórtico. Tá? Só deixa aqui que o desafio é esse. Por isso a gente fala que também defende que é melhor sair dos tradicionais e depois você quebrar com uma maior certeza da rodovia para fazer só... Porque, às vezes, aproveitar aqui para falar que também calma, né? tem outros desafios, mas eu tenho certeza que da questão da eficiência, do trabalhar, do enforcement, da clareza do cliente, de réguas, às vezes, de enforcement, essas são temas importantes e que estão sendo endereçados, estão sendo refletidos e endereçados nos trabalhos que estão sendo feitos. Aí você perguntou de meio de pagamento, né? Eu acho assim, e aí aproveitando a questão de CCR, né? A gente, sem meio de pagamento eficiente, sem canais, e uma coisa é canal de pagamento, outra coisa é meio de pagamento. Né? Hoje o nosso canal eram pessoas físicas lá, ou era o tag, e aí o meio de pagamento é cartão de crédito, e por aí vai. Né? O que a gente falou e agora a gente está com a questão placa, e a questão do cadastro, quem é o dono, quem é o proprietário, cadastros atualizados, como a gente faz. Eu acho que essa questão da placa ela é dada, ela vai pegar velocidade. E na CCR a gente já acredita nisso, independente de ter free flow. Né? Então, as praças, já temos as metas de que nossas praças vão ser 100% digitais, né, pagamentos digitais. Isso só acontece porque a gente está conseguindo produzir soluções de pagamento que os nossos clientes se interessam. Porque senão ele vai ficar com dinheiro. Então, porque não tem mais cenário, como é que a gente vai fazer isso? Se todo o ecossistema que produz meios de pagamento encontrem soluções que o cliente queira. E ele é soberano em decidir o que ele quer. E é isso que a gente tem que estar disponibilizando de forma mais eficiente. E não é só eficiente financeiramente, é eficiente operacionalmente dentro das praças. Que eu acho que aí é o caminho, que aí cada vez mais que a gente for evoluindo, vai ser sempre marginal e com menos tração, menos impedância para o nosso cliente, vai ser natural. Eu brinco que a gente hoje se encosta, a gente paga, né? Encostou no nosso cartão, pagou. Encostou no nosso celular, pagou. Então, acho que isso é o legal. Acho que a gente está aí com parceiros que têm estão nesse ritmo de soluções, estão nesse ritmo de eficiência, e com isso nos dá muita tranquilidade para colocar essa meta de pé e fazer acontecer.
Obrigada. Obrigado, Josi. Eu acho que você trouxe pontos fundamentais aqui sobre a contestação do pagamento. A CCR disponibiliza no site as reclamações, né, dos usuários por uma exigência do sandbox regulatório, e lá a gente vê ao longo do tempo o esforço da CCR para diminuir as reclamações sobre as passagens, sobre o pagamento, sobre cobranças indevidas. Então esse é um ponto que a gente vê ser trabalhado. Quanto à questão da utilização das multas para isso, Josi, eu acho que tem colegas do Poder Legislativo que estão aqui assistindo essa palestra que devem estar trabalhando isso com certeza lá para nos ajudar, que eu também acho que seria fundamental a gente poder usar essa receita para ajudar o pedágio, né? Acho que é fantástico, esse é o caminho. E nesse último ponto da escolha dos usuários e qual a forma de pagamento, eu acho que me dá o gancho para trazer aqui o Gazaf para essa conversa, né, Gazaf? Gazaf representando aqui a Sem Parar, que teve um papel pioneiro nisso, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Também foi uma ação de coragem lá nos anos 2000, era um outro momento da tecnologia, era um outro momento das rodovias concedidas, né? Um momento em que você ainda tinha contestação da praça de pedágio, ainda tinha piquete. A gente lembra até 2008, quando foi feita a segunda etapa de concessões, houve esse problema, né? Hoje é algo que já está bastante pacificado e bastante entendido, né? Essa relação. E aí, Gazaf, especificamente eu queria que você trouxesse para a gente esse papel pioneiro da Sem Parar, né? Quais as principais tendências tecnológicas que estão moldando os meios de pagamento das rodovias concedidas e como é que o Sem Parar está vendo o Free Flow e o que o Sem Parar tem para trazer de novo para o Free Flow? Boa tarde a todos e todas. Eu, como a Josi, aqui estou me adaptando aqui ao fone, mas primeiro cumprimentar aqui meus colegas de painel e também agradecer e parabenizar a BCR pela organização do evento. É uma honra para mim e para o Sem Parar poder participar desse evento. E eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa aqui nesse início de discussão no painel, reconhecendo a coragem aqui da CCR, a visão contemporânea regulatória também da NTT, do Senatran, quando pensaram no sandbox, porque muito do que a gente está conversando aqui hoje, está debatendo aqui hoje, foi massa crítica gerada pela coragem, né, e pela ambição de construir um patamar novo, né, de pagamentos de pedágio no nosso país. Então, cumprimentá-los aí pela ousadia e também pela inovação. O Feitosa também trouxe a questão do pioneirismo do Sem Parar há 20 anos atrás. O Sem Parar completa agora em novembro 24 anos. Nós temos muito orgulho da nossa trajetória, do início, né, da nossa trajetória no pedágio e de ter sido moldado dentro da cultura das concessionárias. É um motivo de orgulho para a gente. Mas entrando um pouquinho aqui no tema de tecnologias, tecnologia é uma coisa que muda toda hora, vocês sabem disso, né? Toda hora tem coisas novas acontecendo. Existem aí várias alternativas de identificação que vêm surgindo com o tempo, né? A TAG é um modelo bastante sucedido, né? Bem sucedido no mundo todo. Não existem casos de fraude ou de interrupção do uso da tecnologia da TAG no mundo todo, mas é verdade que realmente as placas, as câmeras de OCR têm evoluído. Nós temos utilizado também, hoje nós temos mais de 1000 pistas de cabines manuais hoje no Brasil todo, que nós usamos a tecnologia de Bluetooth para fazer a identificação e pagamento de clientes que hoje utilizam cabines manuais em várias concessões hoje no Brasil todo. Mas eu penso que as tendências de verdade que nós vamos viver aí nos próximos anos aqui dentro do nosso setor de concessionárias está muito relacionado à interoperabilidade, à diversificação, à estratégia de valor agregado que vai ser colocada pelos desafios que o Free Flow vem trazendo, né? Quando eu falo de interoperabilidade, é muito provável que nos próximos 5, 10 anos nós vamos conviver com cabines manuais, com cabines semiautomáticas, com filas automáticas, com filas, né, ou com sistemas baseados em Free Flow, como a gente vem conversando. Os nossos colegas do Chile, aqui os nossos vizinhos, esse ano estão celebrando o encerramento da última praça de pedágio de cobrança manual, mas um processo que começou aqui, como o Feitosa bem lembrou, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Nós estamos no começo dessa jornada, mas começando com o pé direito, dados os resultados que a gente vem tendo no experimento da CCR e outros resultados aqui também em outros estados. Então, eu acho que é um cenário de convivência, de interoperabilidade, é um cenário de diversificação, né? Os meios de pagamento estão cada vez mais diversos, né? É muito provável aí que as cabines manuais sejam impactadas pelo Pix automático a partir do ano que vem, né?
Eu acho que o jogo muda quando o Pix automático chegar dentro das cabines manuais. Então isso também é uma tendência importante. E o tema do valor agregado, dentro do contexto do pedágio, dentro do contexto de pagamento, a Josi comentou um pouquinho, será que não faz sentido cada vez mais a gente trazer dados sobre multas de evasão de pedágio num contexto de autopagamento para o cliente do Free Flow? Será que esse tipo de valor agregado para o usuário da rodovia não faz sentido? Não pode fazer toda a diferença? Então, eu queria reforçar que a TAG tem se mostrado um meio eficiente dentro desse contexto de interoperabilidade, tem tido um papel importante para que a gente faça o controle da inadimplência. Quando a gente olha os nossos números hoje, dentro do Sem Parar, a cada novo pórtico inaugurado, normalmente os volumes de vendas ou os volumes de adesão de novos usuários de TAG, ele aumenta na ordem de 5 vezes em relação à média mensal a partir do lançamento de cada pórtico em cada região. Então, é um vento muito a favor e a TAG tem se demonstrado uma solução muito eficiente. Mas muito mais do que a tecnologia de identificação, no final do dia, o que o Sem Parar faz, o que as AMAPs hoje fazem, né, constituídas através da ABEPAN, é, na verdade, uma grande prestação de serviços aos clientes finais, que o mais importante do que se ter um mecanismo de identificação é, na verdade, construir a conta do carro. E é o que a Josi falou mesmo. Tem muitos desafios de controle de usuário, tem muitos desafios de controle de dados de veículo. Para vocês terem uma ideia, hoje no Sem Parar, 20% da nossa base de 7 milhões de tags ao ano trocam de carro. E quando trocam de carro, tem aquela jornada de você tirar o adesivo, colocar um novo adesivo, que de alguma forma essa jornada estimula o cliente a atualizar o seu cadastro. Ou Sem Parar é o vigilante do cadastro do cliente, para que no momento que ele troque a tag, aquele cadastro é atualizado. Então, esses desafios têm uma série de consequências quando você olha a identificação, quando você olha pagamento, quando você olha a contestação, e é isso que, na verdade, as AMAPs fazem hoje no final do dia. Então, é muito importante esse desafio e continuar evoluindo, né, em várias frentes de canais, e, obviamente, a TAG pode continuar colaborando. E quando eu penso aqui um pouquinho no Free Flow, antes aqui, né, de entrar um pouquinho, Feitosa, aqui na questão do futuro do Sem Parar e dos meios de identificação, eu acho que para o Free Flow continuar dando certo no nosso país, eu acho que a palavra que me vem à mente é que a gente precisa continuar. É continuar tendo esse alinhamento, essa animação, essa paixão, como a Josi disse, pelo nosso setor, pelo alinhamento que vem sendo feito entre os diversos atores do setor. Nós temos que resolver o tema do incentivo da TAG ainda. Vários países que foram bem-sucedidos na adoção de Free Flow usaram mecanismos de incentivo à TAG na ordem de 20% a 30%. Hoje a gente tem o DBT com 5%, o DUF é um ótimo avanço, mas a gente precisa continuar essa discussão e como incrementar esse benefício, como a gente vai continuar acolhendo o usuário e trazendo a opinião pública a favor desse usuário que não tem tag e precisa de um canal fácil, intuitivo, de preferência multiconcessionária, hub de pagamentos. O desafio da multiconcessionária vai começar a acontecer quando várias concessões de atores diferentes estiverem próximas e o usuário estiver fazendo trajetos multi-estado. Esse desafio do autopagamento, aliás, a palavra de autopagamento, a gente, né, André, lá na ABEPAN discute muito, a gente acha que a palavra autopagamento deveria chamar pagamento avulso. A gente está dando um nome muito bonito para o autopagamento e a gente pode estar confundindo, eventualmente, os usuários de que se isso é automático ou não é automático. Então fica aqui uma sugestão para a regulação. E por fim, eu acho que a conveniência do Free Flow, né, pessoal, na verdade ela mudou de lugar. O cliente que antigamente era um usuário do Sem Parar com tag ou de qualquer AMAP hoje no Brasil, ele queria uma fila, não queria parar na fila. Hoje a conveniência da tag é não correr o risco de ser multado. E pensando um pouquinho no futuro do Sem Parar aqui para encerrar a minha parte, a gente vê que, sem dúvida, o Free Flow é uma grande oportunidade para crescer a base de tags no Brasil. O Sem Parar tem 7 milhões de tags, o mercado de veículos hoje tem 60 milhões de veículos, existe muito espaço para crescer, e isso só vai acontecer com a evolução dos projetos de privatização, o Free Flow na dianteira dessa discussão como uma alternativa para que o usuário possa se identificar ao adentrar na rodovia. Obviamente, a gente olha com muito carinho esse papel das AMAPs se expandindo, não só como atores de pagamento automático, no caso do Sem Parar, mas como pagamentos mais amplos de pedágio, prestando serviços para o usuário final e para as próprias concessionárias. E quando a gente olha para os negócios do Sem Parar, é como que a gente continua agregando valor para os nossos clientes, seja com ofertas de seguros,
ofertas de parcelamento de multa, controle dos seus débitos veiculares, para que a gente possa continuar crescendo e desbravando esse mercado. Então, a gente está muito positivo em relação ao futuro e, obviamente, assim, trabalhando muito próximo aqui dos meus colegas e dos reguladores para que a gente consiga continuar contando essa história de sucesso do Free Flow até aqui. Muito obrigado, Gazaf. Eu acho que você traz questões importantes. Os incentivos ao uso de tags são relevantes. A gente tem que conseguir trazer essa discussão dentro de uma discussão de MEF muito apertada, né? Que é um ponto relevante, mas eu acho que é fundamental, porque a gente traz aí mais segurança no pagamento e facilidade para a entrada dos ingressos, né? E aí, nessa linha já do futuro, aproveitando sua fala, trazer aqui para o André, o André tá com 2 chapéus aqui, né? Tá com o da Bepan e o da Veloy. E aí, eu queria, André, primeiro, se você pudesse abordar essa perspectiva da associação, como é que as OSAs estão trabalhando para aprimorar cada vez mais essa experiência no Free Flow, do pagamento automático para os usuários, e depois, uma outra perspectiva, qual a ação da Veloy, como é que a Veloy está se preparando também para o futuro do Free Flow. Muito bom. Bom, tem um tempinho restante aí. Eu já fui ajudado aqui pelos colegas, né? Nas respostas. Acho que muitas das coisas aqui que estão aqui na minha cola já foram faladas aí pelo Gazaf, pelo Basílio, pela própria Josi aqui. Mas eu, como você falou aí, Feitosa, eu tenho 2 chapéus, né? O institucional aqui, como presidente da Bepan, que me honra bastante, né? Tá aqui perante os colegas, estou vendo ali o Newton, o Carlos, né? O pessoal ali, os amigos ali da Veloy, todo mundo que está ajudando a gente a compor. Importante aqui frisar que a Bepan é uma jovem associação, né? Mas que tem ajudado bastante a formulação das políticas e do regramento, né? A gente vem tendo boas conversas aí com o poder público, com as entidades, com os órgãos reguladores, para ajudar ele nesse esclarecimento e que o Free Flow funcione bem, né? Eu faço aqui, primeira colocação, uma distinção, né? Até uma brincadeira com a palavra Free Flow. Eu acho que o primeiro objetivo que a gente tem como associação, aí falando em nome da Bepan, é garantir o flow, né? No sistema que a gente tem atualmente funcionando, que é 99% da malha rodoviária, que é o sistema convencional de pedagiamento. Cerca, grosso modo, tá? Metade dos veículos que frequentam as rodovias tem o identificador, tem o processo de pagamento automático já realizado. Isso dá uma conveniência absurda. Agora, eu acho que a oportunidade que a gente tem, e o Gazaf lembrou bem, é nos outros 50%. Entender que metade ainda dos usuários das vias não tem o processo de pagamento automático. Isso tem 2 implicações. É mais custo operacional para as concessões, e a gente precisa trazer isso ao nível de consciência, e também ali, obviamente, que a conveniência per se, ela não vai suprir, ela não vai empurrar, não vai impulsionar com que as pessoas adquiram uma tag ou qualquer outro método de identificação veicular e pagamento automático. A gente tem que fazer isso. A Bepan está tendo um papel que ele é crucial nesse sentido, na questão de reivindicação, né, de mais incentivos do ponto de vista tarifário. O DBT realmente ele não é suficiente, e eu acho que esse é um tema que tem que ser encarado para que o pagamento na cabine ou o pagamento com parada, né, já que o Gazaf está ali comemorando os 24 anos ali do Sem Parar, né, o pagamento com parada ele seja a contingência, ele não seja a regra, tá? E a Veloy ela já nasceu com esse intuito de fazer com que esse tipo de pagamento que onera as concessões, ele seja a contingência e não a regra, né? Indo para o Free Flow, e aí o Free Flow, o desafio é maior ainda. Eu acho que o Basílio usou o pré-pagamento e o pós-pagamento, né? E a gente
falava ali numa última conversa que a gente teve, precisamos realmente de uma palavrinha um pouco piorada, né, para o chamado pós-pagamento ou autopagamento, porque é um pagamento avulso, ele é um pagamento manual, ele é um pagamento menos conveniente e ele é menos benéfico para o setor. Esse movimento que a gente está fazendo de ter mais incentivo para o usuário de pagamento automático e mais comunicação, uma melhor comunicação, ele vai colocar mais gente no sistema de pagamento automático no Free Flow. O Free Flow, pela própria natureza dele, vai convidar mais pessoas a adquirirem uma tag, né? Acho que os números eles são impressionantes nesses setores mesmo, onde você tem os pórticos instalados, né? O Sandbox mostrou isso para a gente triplica, quadriplica, quintuplica a demanda por tags naquela localidade. Então, isso é uma proxy importante, uma proxy interessante. Então, eu acho que aqui cabe aqui as AMAPs, a ABPAN como representação dos interesses das AMAPs e para o benefício social, melhor equilíbrio tarifário, melhor justiça tarifária, melhor infraestrutura e ampliação desse sistema, que a gente preze pelo free flow. E muitas vezes no sistema convencional e no próprio free flow a gente não pensa que o fundamento, né, o princípio é o livre fluir. E nesse sentido, até fazendo aqui, é o posicionamento que a Veloy vem adotando, né? A nossa assinatura flui bem. Depois de muito pensamento, a gente colocou flui bem. Por quê? Porque o nosso princípio, o nosso propósito é a fluidez, é a conveniência, obviamente. A gente é uma empresa de pagamentos, de meios de pagamentos, é uma empresa de transporte e, fundamentalmente, uma empresa de tecnologia que olha a fluidez. A fluidez. Então, acho que é esse um sentido e uma perspectiva que a gente tem que pensar tanto na formulação do regramento quanto na execução e nos incentivos. Tá? O papel aqui, só para complementar a primeira parte, da ABPAN, além da formulação e de buscar esses incentivos, é que a gente já tem todas as garantias, tem todos os pré-requisitos e tem todas as condições já de interoperabilidade, que já foi citado aqui, que é uma condição sine qua non, né, para o sistema funcionar bem. Né? A inadimplência, que para mim acho que é o ponto crucial ali, né? Porque quando você tem um embarreiramento físico, você tem a questão da evasão, que ela é um tema, mas ela é um tema quase que controlado. Quando você vai para a ausência do embarreiramento físico, você vai ter uma série de coisas. Você vai ter o cidadão que não conhece, porque ele não está ali submetido a um processo de comunicação importante, substancial, ou ele esquece, porque não é de má fé, mas as pessoas não lembram, principalmente quando não é um usuário frequente de rodovias, e tem a terceira categoria, que é a pessoa que não vai pagar, até porque é esporádico o uso, então não vai pagar mesmo, e isso preocupa. E aí vem também uma vantagem muito importante, que é a questão das garantias, né? Foi falado aqui a contestação, a preparação para se atender ali o usuário, que é importantíssimo, mas as garantias, o fato de você repassar as concessionárias e depois o problema do cliente é com você, porque o cliente é teu, isso já está resolvido. Então hoje, uma pessoa que já tem o tag, ele já está resolvido, seja no modelo convencional, seja no free flow, não precisa fazer absolutamente nada. Cabe a nós um processo de migração e convencimento das pessoas que vão ser ali submetidas a esse processo que é novo para a gente, imagina para o cidadão comum, né? A gente ter que colocar no modelo de identificação de pagamento automático. Aqui eu não estou falando de tag, a tecnologia da tag, a tag é efêmera, a gente não se posiciona como uma empresa de tag,
A gente é uma empresa de solução de meios de pagamento para mobilidade, ponto. Né? E nesse sentido ainda, para a segunda parte da pergunta, como é que a Veloy tem se posicionado? Basicamente com investimento em tecnologia. Eu costumo dizer assim, para os grupos que eu converso, a Veloy é uma empresa de tecnologia, acima de tudo. De mobilidade sim, de logística sim, de soluções de transporte sim, de meios de pagamento sim, mas a tecnologia é que tem abraçado tudo. A gente investe, só para você ter uma ordem de grandeza, 150 milhões de reais todos os anos em desenvolvimento tecnológico. A gente colocou lá, desenvolveu um conceito lá dentro, que é o conceito de garagem. A garagem parte do princípio de destruição criadora, ou seja, o objetivo dos cientistas do garagem, assim como os cientistas de dados da Veloy, e de novo, dado é um termo fundamental aqui, porque as concessionárias não querem mais ter usuários de vias, querem ter clientes, e para você elevar, né, a condição de usuário para cliente, você precisa conhecer o cliente, você precisa saber quem ele é, né? Então, a gente precisa e a gente vai se prontificar a ser um grande provedor, agregador, né, e formulador de dados de relevância para os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? As concessionárias. As concessionárias são nossos clientes. A gente tem, obviamente, o cliente na ponta final, né? E também aqui a gente está nesse evento aqui da BCR também comemorando, a gente está indo para o nosso 3º milhão ali de usuários ativos, uma empresa nova como a Veloy com 6 anos, indo para o 3º milhão de veículos ativos, é algo para se comemorar de verdade, né? E eu estou olhando aí para cada um deles aí que tem construído com a gente e os nossos concorrentes que estão conosco também nessa grande toada ali da ABPAN, né? São nossos concorrentes, mas a gente tem uma relação fraterna e muito unida com relação a propósito, né? Então a gente tem esse propósito realmente de melhorar o sistema, criar mais infraestrutura, que seja algo mais justo do ponto de vista tarifário e que seja algo que signifique uma evolução tecnológica para o Brasil, né? Estou vendo ali o Carlo, né, da Green Pass, que tem ajudado a gente bastante nas interlocuções com o poder público. É um cara que entende bastante, tem formulado junto, tem ajudado bastante a ABPAN, Newton também, nessa toada nossa ali de convencimento e de fomento a questões relacionadas ali a mais comunicação. Então a gente está muito junto, é uma alegria muito grande hoje poder estar vendo a magnitude, a grandeza desse evento aqui e a gente poder estar falando abertamente sobre isso, sobre perspectivas, etc. Mas eu estou bem animado com a Veloy, com o nosso futuro. A gente vê o cliente não só como o usuário de um veículo, independe se ele vai pagar um pedágio, se ele vai pagar um estacionamento ou qualquer outro serviço que esteja dentro do ciclo econômico de um proprietário de veículo, a Veloy vai estar lá. A Veloy vai estar lá. Quando você olha o ciclo também de um transportador profissional, em termos de controle de frota, gestão de abastecimento, de manutenção, de logística, de vale pedágio obrigatório, de frete, a Veloy está lá. A princípio, né, e só reforçando aqui, 70% do nosso negócio, Feitosa, é no negócio B2B. Pouca gente sabe, mas o nosso foco maior é o B2B. São as grandes empresas, inclusive estamos indo para outros modais. Ali não só de vias, mas também de abastecimento. A gente está abastecendo navio já. A gente está, o nosso garagem, como eu falei aqui, está com muito interesse também e está olhando a parte de abastecimento elétrico, né? Então acho que o veículo elétrico também é um grande motor ali, vai ser algo que a gente vai olhar e vai olhar ali com bastante proximidade. E tem um terceiro elo ali de atuação da Veloy, aqui só para finalizar, e as pessoas esquecem,
mas cada um de nós aqui é usuário da mobilidade urbana. E não utiliza só carro, não utiliza só estrada, mas utiliza trem, utiliza metrô, utiliza ônibus, anda a pé, sai de bicicleta. E uma das proposições da Veloy, a gente vai perseguir com ênfase, é que a gente seja um grande agregador, um grande facilitador de integração da mobilidade urbana para qualquer tipo de cidadão. Tá? Então esse é o tripé de atuação da Veloy. Eu tenho um orgulho muito grande de liderar essa turma, né, de presidir a Veloy e, coincidentemente, presidir a ABPAN num momento tão crucial com o advento do Free Flow e crescimento dessa nova perspectiva aí para o Brasil. Excelente, Turqueto. Acho que realmente é um momento único, é um momento de fazer acontecer, é um momento de a gente buscar. Eu acho que a sua fala também foi muito feliz na ideia da desmaterialização do TAG, né? Eu lembro o Kleber já falando isso em outros eventos da NTT, no sentido de que esse caminho do usuário para meios de pagamento mais eficientes já está dado e ele vai acontecer. Como o Gazaf aqui também colocou, praças vão deixar de existir num prazo aí de 20, 30 anos, talvez, Gazaf. Se a gente for mais otimista, tem 10, né? Aliás, Feito, esse negócio de usuário para cliente, quem deu a luz ali foi o Kleber lá no último evento teve. Falou, cara, a gente não tem usuário, a gente tem cliente, e é verdade. É isso mesmo. Tem que reconhecer, tem que reconhecer. Bom, a gente está com o tempo encerrado. Na realidade, agora que encerrou o tempo, né? Porque a gente começou às 14h15 e agora chegou, são 15h12, então estamos com o tempo. Consulto se alguém quer trazer mais algum último ponto a falar. Acho que falamos sobre a regulação, falamos sobre a experiência, falamos sobre os meios de pagamento de maneira bastante aprofundada. Essa, sem dúvida nenhuma, é um dos painéis mais visitados aqui. A gente está bem cheio até lá no fundo, né? Então vamos terminando, até o pessoal ver os outros painéis, é importante a gente fazer essa liberação. Alguém tem algum ponto para colocar ainda? Eu queria só fazer um encerramento, agradecendo muito esse palco. Quero aproveitar o espaço para chamar a atenção para o movimento dos reguladores federais, valoriza a regulação. Estamos em uma campanha importante junto ao governo federal para melhoria de salários, melhoria de condições, e isso é essencial para que a gente mantenha os profissionais trabalhando em prol dessa melhoria do PIB, dessa qualidade de regulação. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos colegas expressivos, parabéns a todos. Boa feira.